Salve o Colégio Santa Maria, parabéns por tantos anos de esplendor, da tua nobre história. E aí pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula, tá bom? Dessa vez na matéria de Geografia para vocês aí do terceiro ano, dando continuidade aí à revisão oral, tá bom? Que fizemos do conteúdo do mês de maio. Só lembrando que os testes já estão marcados praticamente, tá? E a gente não poderia deixar de trabalhar aí com vocês, tá? Esse conteúdo, revisando aí o que a gente já explicou durante todo o mês de maio, tá bom? E esperamos tirar alguma dúvida, caso vocês tenham alguma dúvida aí sobre o conteúdo. É um conteúdo bem simples, eu sei, tá? Mas é sempre importante a gente estar recapitulando algumas coisas. Então a gente vai estar aqui fazendo a segunda parte da revisão oral aí com vocês, tá bom? Veja bem, queridos, o tema agora, tá? Só lembrando com vocês aí, repassando novamente, o tema central é o trabalho e as paisagens. Só que a gente vai estar falando aqui, tá, da segunda parte desse tema, o trabalho e os profissionais, tá bom? Na página aí, ó, primeiramente o módulo, no livro velho é o módulo 3 e no livro novo, módulo 2. O capítulo, livro velho, capítulo 5. No livro novo é o capítulo 3, tá bom? As páginas no livro novo, 279 e a 284, isso aí, as páginas da atividade. E no livro velho, 275 a 282, tá bom? Veja bem, queridos. A gente vai estar dando início aí ao conteúdo, o trabalho e os profissionais. Muitos profissionais trabalham onde moramos e nos lugares que geralmente frequentamos. Para que os lugares estejam apropriados para receber pessoas, estejam abertos ao público, né? Precisa que pessoas desenvolvam trabalhos ali. Por exemplo, uma escola, para que ela esteja apresentável, é preciso que as pessoas estejam ali desenvolvendo seu trabalho. Por exemplo, o zelador limpando ali, tá bom? A pessoa que trabalha na cantina esteja lá para vender o lanche. Os professores estejam a postos para receber os alunos e dar a sua aula. Enfim, tem a direção da escola que está lá para cuidar da parte técnica e também toda a parte burocrática, tá? De matrículas, ainda fiscalização, enfim. Então assim, todos trabalham para que uma determinada atividade seja desenvolvida e desenvolvida bem. No comércio tem o caixa que recebe o cliente, que atende, que digamos assim, libera a mercadoria, faz a cobrança, recebe os valores, enfim. Mas também tem a pessoa que vai até a prateleira acompanhando os clientes para mostrar determinado produto. Tem ainda o trabalho do entregador que pega os produtos e vai deixar na casa da pessoa, do cliente que comprou, tá bom? Ou que conduz a mercadoria até o carro para que o cliente possa levar. Enfim, queridos, são várias pessoas que trabalham nos lugares. No campo, por exemplo, tem o dono da propriedade, mas também tem aquelas pessoas que vão ali para trabalhar, para ajudar limpar a propriedade, ajudar a plantar, a colher, enfim. Na fábrica tem os operários, cada um tem uma função, os secretários, às vezes tesoureiro da fábrica. Enfim, todo esse grupo de pessoas desenvolve uma atividade para o bem comum, ou para que uma determinada atividade seja apresentada à população da forma correta. Então, como diz aqui, vários profissionais trabalham no lugar onde moramos, tá bom? Por exemplo, para que as ruas estejam limpas e você possa passar por lá, tem o trabalho do gari, ele vai estar aí varrendo e recolhendo lixo, tá? Logo depois vem o motorista com o carro e algumas pessoas que vão recolher aquele lixo que foi limpo ali, foi vasculhado e juntado pelos garis, e vai recolher e vai levar até um local onde esse lixo será descartado. Então assim, é um conjunto de pessoas que trabalham para um bem comum, tá? Então, de fato, muitos profissionais trabalham no lugar onde moramos, tá bom? Veja bem, queridos, o trabalho de profissionais como médicos, enfermeiros, dentistas, pedreiros, padeiros, entre outros, é muito importante para nossas vidas, para o desenvolvimento do país também. Por exemplo, para que as pessoas sejam qualificadas, é indispensável o trabalho de um professor, por exemplo, da escola, das pessoas que trabalham direto e indiretamente na escola. Por exemplo, para que os alimentos cheguem, por exemplo, à cidade, é preciso motoristas que fazem aí, os caminhoneiros que vão de um país a outro às vezes, ou de uma cidade a outra, levando mercadorias para abastecer o comércio local, tá? Então assim, são um conjunto de pessoas, tá, que trabalham no município, desde o pedreiro que constrói as casas, até mesmo o carteiro que entrega as cartas que chegam no correio, digamos assim, as correspondências que chegam ao correio. Enfim,
um grupo de pessoas, tá? Desenvolvem trabalhos para que um lugar se cresça e se desenvolva. E que as pessoas tenham um pouco de conforto também e possam viver melhor dentro do lugar onde escolheram viver, tá bom? Então assim, como nós vimos aí, muitas pessoas, tá, desenvolvem trabalho dentro dos lugares e alguns, tá, oferecem serviços à população. Por exemplo, o dentista que recebe a população na sua clínica para fazer um tratamento dentário tem, tá, a sua função importante. Por exemplo, o comerciante que abre as portas do seu estabelecimento comercial para receber as pessoas tem uma função de suma importância, é indispensável. E nós vivemos hoje em um tempo de pandemia, tá? Onde os comércios estão fechados e você vê a importância que é para o bem-estar do lugar. Por exemplo, você num dia que nem hoje, você precisa comprar alguma coisa, às vezes você tem o dinheiro, mas o estabelecimento comercial, por ordem política, às vezes, do local, está fechado. As autoridades estão ali fiscalizando, os comerciantes não podem abrir suas portas, tem a mercadoria para vender, você tem o dinheiro para comprar, mas não podem abrir as portas, o comércio está fechado. Então assim, você num momento como esse, você vê o trabalho, a importância desse trabalho, tá? Dessas prestadoras de serviço, por exemplo, você quer fazer um tratamento odontológico, você tem dificuldade, por quê? Porque as clínicas estão fechadas. Às vezes tem um profissional, mas não pode oferecer seu trabalho, tá bom? Então assim, queridos, tempos difíceis, tá? Tempos onde os hospitais estão cheios e às vezes até existem médicos, mas não dá conta de atender a tanta gente. Então assim, todos esses têm um trabalho importante. Existem, tá, os professores, mas eles não podem desenvolver a sua aula presencialmente, porque, por exemplo, a escola não pode abrir. Então, nesse momento, você vê a importância desses profissionais dentro do município. Veja bem, o trabalho modifica as paisagens. Aí a gente vai estar falando de outro tema, tá bom? Só lembrando que paisagem é tudo que vemos ao nosso redor. E as diversas atividades realizadas pelas pessoas dentro dos municípios, dentro dos lugares, tá? Ou até mesmo na paisagem, pode causar mudanças, pode causar modificações. Por exemplo, uma ponte construída sobre um rio causou uma mudança na paisagem. Por exemplo, uma floresta que é derrubada para a construção de casas. Ou, não diria nem construção de casas, para plantação de um pasto artificial para o gado, tá? Plantação de capim para o gado. Causou mudança na paisagem. Quer dizer, tudo que o ser humano faz, tá, para o desenvolvimento do lugar, causa mudança na paisagem. Uma paisagem ela é natural enquanto o ser humano praticamente não atua sobre ela. A partir do momento que o ser humano começa a atuar sobre ela de alguma forma, ele já causa mudança, porque o ser humano é um ser causador de mudanças, tá? Ele é digamos assim, um elemento transformador da paisagem, tá bom? É claro que não é só o ser humano, existem os animais também, tá? E os fatores naturais, mas quem mais gera mudança na paisagem geralmente é os seres humanos, tá bom? Então sobre essa questão aí, tá? A gente vai estar comentando agora. Veja bem, podemos identificar essas modificações ao ver grandes áreas, por exemplo, de lavoura, tá? Quando você vai numa propriedade no campo, você vê a mudança ali, naquele local, do trabalho das pessoas. Por exemplo, você vê uma criação de gado. Você vê automaticamente que ali foi necessário derrubar a mata, foi necessário plantar o capim, foi necessário cortar as árvores para fazer as cercas, para prender os animais. Enfim, queridos, você vê ali a mudança dos seres humanos. Você vê, por exemplo, a construção de uma casa no meio da mata, às vezes, todavia no entorno, a floresta toda é derrubada, tá bom? Então, animais são introduzidos ali, e em tudo isso você vê a influência do ser humano. Por exemplo, a plantação aqui, trazendo para a nossa realidade, uma plantação de caju, tá? Numa serra como estas que a gente conhece aqui. Por exemplo, mudou a paisagem, porque o caju foi uma planta trazida de fora, tá? Ela não é uma planta brasileira, e causa mudança. A plantação é preciso derrubar a mata, cercar e automaticamente plantar enfileirada as ruas de cajueiro, tá? Como chamam. Então causa mudança na paisagem, tá? Mas também nós vemos essas mudanças na construção de prédios, por exemplo. Você vê que é uma coisa construída pelo ser humano. Transformou por completo a paisagem. Uma paisagem natural já não é mais natural. É uma paisagem humanizada ou artificial. Por quê? Porque sofreu a influência dos seres humanos. E ainda, mesmo quando é uma paisagem urbana, a construção de um prédio causa mudança na paisagem. Por quê? Porque deixou de ser só casas térreas e passou a ser construída altos edifícios. Mudou a paisagem. Mesmo numa paisagem já transformada, tá?
Já numa paisagem humanizada é possível o ser humano causar mudança. Quando ele constrói edifícios, quando ele constrói, por exemplo, pontes, quando ele constrói, digamos assim, praças, viadutos, estradas de ferro, tudo isso causa mudança na paisagem, mesmo nas paisagens humanizadas, tá bom? Veja bem, queridos, a derrubada de grandes áreas verdes para a construção ou para a criação de animais, ou até mesmo para a construção civil, tá? Enfim, tudo isso, como nós vimos, causa mudanças na paisagem. Então, assim, nós dizemos ser uma paisagem natural quando ela não tem influência do ser humano, quando ela foi totalmente criada pela natureza. Uma vez que ela é mudada pelo ser humano, automaticamente ela deixa de ser uma paisagem natural e torna-se uma paisagem humanizada. Queridos, chegamos ao final desse conteúdo, eu espero que não tenha ficado dúvidas, tá? A gente sintetizou o máximo possível, pegando só a essência do conteúdo. Queridos, esperamos que não tenha ficado dúvidas, mas se porventura tiverem alguma dúvida, nos envie aí no grupo. A gente vai estar tentando responder essas dúvidas, tirar elas, para que vocês não tenham problema na hora de resolver os testes, tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima videoaula.